pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje falaremos sobre fator de atualização. O fator de atualização vai ser muito importante para facilitar no nosso cálculo de prejuízo ou lucro. Então, vamos supor aqui num exemplo. Considere, por exemplo, que desejamos calcular por quanto devo vender uma camisa que paguei R$ 120 e eu quero obter um lucro de 10%. Então, existem duas principais formas de resolver isso. A primeira, a gente sabe, que é muito fácil. Basta eu fazer 10% de 120. Então, fazendo 10% de 120, a gente tem 10 sobre 100 vezes 120. 10 sobre 100 vezes 120. Aqui, se eu faço essa multiplicação, vai dar 1.200. 1.200 dividido por 100. 1.200 dividido por 100, eu posso cortar os dois zeros do numerador com os dois zeros do denominador e a gente chega ao resultado 12. Então, 12 vai ser o meu lucro. Então, por quanto que eu devo vender esta camisa? A camisa eu devo vender por R$ 120, que era o valor inicial, mais o meu lucro. Ou seja, eu teria que vender a minha camisa por R$ 132. Mas existe uma forma mais fácil da gente resolver isso, que é utilizando o fator de atualização. E o que seria o fator de atualização? Primeiramente, a gente tem que pensar o seguinte: eu quero ter um aumento de 10%. O meu produto inicial, ele valia 100% do valor, certo? Só que eu quero que ele agora tenha 10% a mais. Então, eu vou somar 10% aos 100%. Quando eu faço isso aqui, soma de fração com o mesmo denominador, a gente tem o denominador repetido e a gente soma os numeradores. 100 mais 10 dá 110. 110 sobre 100, ou seja, 110%. Só que, se eu faço essa conta aqui, se eu jogo lá na calculadora, 110 dividido por 100, o resultado que eu chego é 1,1. E o que quer dizer esse 1,1? Esse 1,1 é o meu fator de atualização para um aumento de 10%. Então, a partir de agora, tudo que eu quiser saber o valor por quanto que eu tenho que vender algo para obter um lucro de 10%, basta eu usar esse fator de atualização, que é 1,1. Então, basta eu fazer o seguinte: 120, que é o valor inicial, vezes o fator de atualização, 1,1. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego ao resultado 132. Ou seja, eu preciso vender a minha camisa, que custava inicialmente R$ 120, para obter um lucro de 10%, eu vendo essa camisa por R$ 132. Beleza? Agora, eu posso ter um fator de atualização para o caso de prejuízo. Se no lucro a gente somava a fração, no prejuízo a gente vai diminuir a fração. Então, vamos supor o mesmo exemplo, só que agora eu vou ter uma camisa que custa R$ 120 e por algum motivo eu vou vendê-la com prejuízo de 10%. Eu sei que esses 10% representam R$ 12, então, se eu fosse fazer da maneira normal, eu faria 120 menos 12. 120 menos 12 dá R$ 108. Então, para eu vender uma camisa que custava R$ 120 com prejuízo de 10%, eu tenho que vender essa camisa por R$ 108. Mas existe uma forma mais fácil, utilizando o fator de atualização. Então vamos lá. 100% era o valor total da camisa inicialmente. Mas por algum defeito ou qualquer coisa do tipo, ela perdeu o valor. Ela perdeu 10% do seu valor. Se ela perde valor, quer dizer que a gente diminui. Ou seja, 100% menos 10%. Ou seja, isso aqui daria 90%.
Só que se eu faço 90 dividido por 100, a gente chega a 0,9. Opa! Então quer dizer que esse cara aqui é o fator de atualização para um caso de prejuízo de 10%. Sempre que eu tiver um prejuízo de 10% em algo, basta eu multiplicar o preço do produto inicial por 0,9. Então, no nosso caso, a gente teria 120 vezes 0,9. Quando a gente faz essa conta, a gente chega a R$ 108. E a gente chega ao mesmo resultado anterior. Então, existem essas duas formas de fazer, só que o fator de atualização nos permite diminuir o número de passos para resolver um problema. Então, o ideal é que a gente sempre tenha isso na cabeça de utilizar o fator de atualização, que é uma excelente ferramenta no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço! Fala, pessoal, tudo bem? Na última videoaula, nós falamos sobre o fator de atualização, tanto para o lucro quanto para o prejuízo. Aqui, eu disponibilizo uma tabela que permite você olhar para ela e já determinar o fator com a porcentagem que você quer de lucro e o fator com a porcentagem que você quer de prejuízo. Ou seja, se eu quero um lucro de 50%, basta eu multiplicar a minha mercadoria, o valor da minha mercadoria, por 1,5. Se eu tenho um prejuízo, por exemplo, de 70%, basta eu multiplicar o valor da minha mercadoria por 0,3 e assim por diante. Então, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Márcio tem uma casa e precisa vendê-la para pagar uma dívida. O valor da casa, de acordo com a corretora, é de R$ 200 mil. Como ele tem pressa para vendê-la, fará um desconto de 10%. Então, quanto o Márcio vai receber pela casa? O Márcio vai ter um desconto de 10%, beleza? Se ele teve um desconto, a gente olha aqui na tabela, ele teve um prejuízo de 10%. Então, qual vai ser o fator que vamos utilizar? 0,9. Então, eu vou pegar o valor da casa, que é 200 mil, e vou multiplicar por 0,9. Quando eu faço essa multiplicação, 200 mil vezes 0,9, a gente chega ao valor de 180 mil. Ou seja, se Márcio vender esta casa com um prejuízo ou um desconto de 10%, ele vai vender a casa por R$ 180 mil. Beleza? Agora vamos para o nosso segundo exemplo. Em tempos de pandemia, os preços dos respiradores utilizados na recuperação dos doentes disparou. Suponhamos que uma empresa, no final do ano passado, vendia um respirador por 20 mil, atualmente o vende com um lucro de 25%. Qual será o valor da venda? Agora a gente fala de lucro. Se a gente fala de lucro, vamos olhar lá na nossa tabela de lucro. Se eu quero um lucro de 25%, basta eu multiplicar o meu produto por 1,25. Então, vamos lá. Se o valor do produto era R$ 20 mil, então 20 mil vezes o fator de atualização, que é 1,25, que a gente viu na tabela lá em cima. 20 mil vezes 1,25 vai ficar 20 mil vezes 1,25 vai ser 25 mil reais. Então, o valor que esta empresa vai vender os respiradores vai ser 25 mil reais. Então, vamos lá. Exemplo 3. Vinícius trabalha no supermercado e recebeu uma proposta de uma empresa concorrente. Sabendo que o seu salário atual é de R$ 1.600 e ele terá um aumento de 20% no novo emprego, qual será o seu novo salário? Então, primeiramente, a gente tem que calcular o fator de atualização. Vamos olhar lá na tabela.
ele vai ter um lucro, ou seja, um aumento de 20%. Ou seja, o fator de atualização é 1,2. Então, vamos lá. Então, basta eu pegar o salário dele, que é 1.600, e multiplicar por 1,2, que é o fator de atualização. 1.600 vezes 1,2 dá R$ 1.920. Ou seja, esse é o novo salário de Vinícius. Beleza, pessoal? Valeu, um abraço!